Amados, diletos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, à nossa análise bíblica, no primeiro livro de Samuel. No conteúdo anterior, nós havíamos concluído o capítulo 15 de 1 Samuel, quando Samuel finalmente mata a Agag e cumpre o plano, o propósito de Deus, que era exterminar por completo os amalequitas. No capítulo de número 16 e 17, Samuel foi-se para Ramá, sua terra, onde ficava o seu escritório, de onde ele administrava a nação. E Saul foi para os benjamitas, e ambos nunca mais se viram. Pois bem, nesse capítulo, no capítulo de número 16 e 17, estaremos analisando dois pontos de observação: a rejeição dos filhos de Jessé e a escolha do filho mais novo de Jessé como rei de Israel. Por isso convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 16. Samuel unge Davi para que seja o rei de Israel. Davi trabalha na corte de Saul para acalmá-lo com música, e Golias, o gigante ímpio, tenta intimidar a Davi, mas é morto pelo grande guerreiro de Israel, o pequeno Davi. Davi, o escolhido de Javé. Iremos analisar aqui, em primeiro plano, a rejeição dos filhos velhos de Jessé. E sendo assim, estaremos analisando dois pontos: a comissão de Samuel, comissionado por Deus, aí à casa de Jessé, e o encontro de Samuel com os belemitas, quando ele parte para executar a consagração de Davi. Deus comunica a Samuel que ele deve ungir alguém como rei de Israel, em lugar de Saul. E o Senhor então direciona o seu servo, o profeta, a Belém, onde ele deve ir à casa de um cidadão e escolher um dos seus filhos apontados por Deus para consagrá-lo como rei, o próximo rei. Portanto, a partir do capítulo 16 até o capítulo 31 de 1 Samuel, estaremos analisando assuntos diversos, como seja Davi ungido rei, a vitória de Davi sobre Golias, as peregrinações e perseguições que Davi sofrera, causadas
pela ira e a revolta de Saul, um rei tomado de inveja e egoísta, e finalmente a morte de Saul. São todos esses assuntos daqui para frente que iremos tratá-los de modo organizado para que nós possamos compreender o plano de Deus e a história sagrada e enriquecer o nosso elevo espiritual. E eu creio que Deus vai lhe abençoar poderosamente. O versículo de número 1, a parte A do versículo, a palavra de Deus diz o seguinte: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus interrompe os pensamentos negativos de Samuel com essa pergunta. Ele está comovido, parece que abatido, com dó de alguém que Deus já havia rejeitado. E Deus percebe o coração de Samuel e cobra imediatamente. Rapaz, oxe, que negócio é esse? Tu tá com dó de Saul, rapaz, sabendo que eu o rejeitei como rei do meu povo de Israel. Tu para com isso, rapaz. Eu vou te dar uma missão agora. E Deus faz uma pergunta para o profeta. Até quando, Samuel, tu terás dó de Saul? Me responde. E enquanto Samuel está ali chorando, enxugando as lágrimas, com dó de um rei profano, o Senhor Deus trabalha a história do seu povo, a maior e mais gloriosa história dos filhos de Israel. Em sua mente e em seu coração, já havia provido de um rei segundo o seu coração. Um rei que seria o âmago da história deste povo, pois foi das entranhas deste rei que futuramente o Messias de Israel veio ao mundo propagando a libertação dos homens do poder do pecado, de Satanás e de todos os males que o próprio homem causou a si mesmo com a sua desobediência no Éden. Aqui começa, portanto, o desfecho de uma grande história. E em contrapartida, Samuel, com dó de Saul. Pode uma coisa desta? Nós, amados, não precisamos estar chorando os nossos lamentos, até porque Deus, nesses momentos, está no controle, promovendo coisas grandes, imensuráveis para as nossas vidas. Enquanto você está chorando por algo tão insignificante, Deus já está trabalhando por algo maior em sua vida. E é assim que a vida de fé acontece nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada e com você também, e com a Igreja do Senhor. Muitos preocupados com a grande tribulação, com o anticristo, com a besta do Apocalipse, com os 4 cavalheiros do Apocalipse, com o fim do mundo, com as guerras, com os governos e com tantas coisas, enquanto Deus está planejando a retirada do seu povo para um reino de glória.
Glorificado seja Deus, glorifique a Deus, meu irmão. E não se prenda em coisas mesquinhas, porque o Senhor Deus trabalha para a sua felicidade eterna. E o Senhor foi bem categórico com Samuel. Mas, rapaz, como é que você está com dó de um camarada que eu o rejeitei como rei do meu povo? Deus é soberano, meu amado, e ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Deus rejeita a todos que não obedecem à sua palavra. E isto foi o que ocorreu com Saul. E não adiantava o choro de Samuel, mas Deus comissiona o profeta. O versículo continua dizendo, e Deus fala para Samuel: vem, enche o teu vaso de azeite e vem. Não é vai. Deus disse para ele: Samuel, enche o teu vaso de azeite, o chifre, aquele objeto que se utilizava para pôr óleo de consagração, de unção, um chifre, alguma coisa que era usado para levar o óleo para ungir pessoas, ungir reis, ungir pessoas especiais. E Deus ordenou a ele: enche o teu chifre de azeite e vem. Não é vai. O que nós entendemos é que Deus estava na frente e Samuel atrás, seguindo o Senhor até Belém. E em Belém ele deveria, portanto, ungir o próximo rei. É Deus conduzindo as nossas vidas, no controle das nossas vidas, na direção de nossas vidas. Ele é o nosso guia supremo. E por isso ele disse para Samuel: enche, Samuel, o teu vaso de azeite e vem. Me segue. E assim as coisas foram acontecendo. E como nós sabemos, o azeite na história sagrada era o simbolismo do Espírito Santo. Até veremos posteriormente que quando Davi recebeu a unção com óleo, o Espírito de Deus passou a dominar Davi de uma forma especial. Então, o azeite, naquela época, simbolizava a presença do Espírito Santo. Alguém que era cheio do Espírito Santo, simbolizado pela consagração e pela unção do azeite. E o Senhor, através do seu Santo Espírito, está presente na história, em nossas vidas, em todos os momentos. Por isso a Igreja do Senhor é privilegiada, porque ela é dominada pelo Espírito de Deus. Você só é igreja, você só tem fé no Senhor, porque o Espírito Santo está em você. Pois jamais poderíamos glorificar ao Deus Santo se não fosse pelo Espírito Santo. Olha que dom maravilhoso, que dádiva maravilhosa à disposição da Igreja do Senhor, à tua disposição, irmão. E se você não consegue entender Jesus Cristo, a sua messianidade, a sua divindade, tem alguma coisa errada. Pois o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, evidentemente, pela obra do Espírito, nós podemos compreender e estar configurado nessa realidade que envolve
a vida do Cristo crucificado com as nossas vidas. O versículo continua dizendo o seguinte: enviar-te-ei a Jessé de Belém, porque de seus filhos me hei de prover de um rei. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. E na ótica profética, Deus estava preparando o maior rei da história do seu povo. E como estamos afirmando, Davi foi um progenitor do Messias. Mais tarde, conforme a história, José, da linhagem de Davi, casou com Maria, e Maria, na sua virgindade, ficou grávida por obra do Espírito Santo e nasceu o Messias, o menino Jesus. Olha que história fantástica que começa com esta ida do profeta Samuel à casa de Jessé. E assim, Samuel parte para Belém. Eu gostaria de ler os seguintes versículos com você. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: levanta, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Olha isto. Não é aquele que você vai olhar com teus olhos e dizer é este, porque o homem olha para as aparências, mas o Senhor olha para o coração. Então, o rei será aquele indicado por Javé. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Nós lemos ali que quando Samuel recebeu a comissão, ficou com medo de ser morto por Saul. É a realidade que sempre falamos aqui. A carne sempre procura matar as obras do Espírito. É a luta do bem contra o mal, da verdade contra o mundanismo. Mas nesta batalha, o Espírito sempre vence. E a carne jamais prevalecerá à força do Espírito de Deus. Não temas, eu estarei contigo, rapaz. Pegue o chifre de azeite e vem. E o Senhor disse para o profeta que deveria ir à casa de Jessé. Mas é interessante que Deus não revelou quem seria ungido. Jessé tinha 7 filhos, homens de guerra, de aparências louváveis. E o profeta, então, recebe essa incumbência. Ele segue o próprio Deus até a casa de Jessé em Belém. Mas
não tinha conhecimento algum de quem seria o escolhido. E assim a história prossegue. E é interessante também notar que quando Samuel chega em Belém, ele é recepcionado pelos anciãos da cidade. E acredite, todos eles estavam temerosos, estavam assombrados, tomados de medo. Por quê? Porque tudo que Samuel profetizava acontecia. Samuel foi um profeta do Senhor, conhecido nacionalmente pela veracidade e pela legitimidade das suas profecias. Quando ele profetizava, Deus operava com seus atos, suas obras, honrando a voz do profeta de Deus. Não é como esses falsos profetas de hoje, que estão nos púlpitos das igrejas, que não lê Bíblia, que não conhece a palavra, lê um versículo esporadicamente, fecha a Bíblia, abre a boca e só fala asneiras, enganando o povo, se enriquecendo e fazendo da igreja um fantoche em suas mãos. Então, cuidado você, crente, que perdeu a visão divina do Espírito Santo e qualquer um que abre a boca por aí, você se entrega dizendo é Deus, é Deus. Conversa, é a voz arrogante de Herodes, que logo vai ser comido por bicho por causa da sua soberba. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira para estar na boca de qualquer um, de qualquer uma. São todos falsos profetas. Quando você ouvir essas profetadas por aí, julgue-as pela palavra de Deus. Faça como os bereanos, mas não caia na lábia desses canalhas enganadores. Os anciãos ficaram temerosos, com medo. Por quê? Porque tinham convicção de que a palavra de Deus na boca de Samuel era verdade. Era a palavra da profecia de Deus mesmo. E por isso ficaram perturbados. É de paz a tua vinda? E Samuel, obviamente, respondeu: sim, minha vinda é de paz. Eu vim para um sacrifício. Preparem as famílias, se consagrem, tomem seus banhos, troquem suas vestimentas, porque Jeová tem um grande trabalho, uma grande obra, uma grande missão neste lugar, hoje, por esses dias. Que glória é estar na presença e na direção de Deus. E ali Deus estava com muito carinho, trabalhando, obviamente, em sua mente, o surgimento do Messias. E o escolhido rei seria aquele que futuramente descenderia ao Filho de Deus. Não é maravilhoso a história da salvação? E assim como o profeta estava reunindo as pessoas para o sacrifício, da mesma forma, o Senhor Deus reúne toda a humanidade, convida a toda a humanidade, independente das suas tribos ou raças. Todos os moradores da terra são convidados a participar do sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu pelo mundo. Esse sacrifício tem o poder de tirar o pecado do mundo. E quando João escreve o termo mundo, cosmo, ele tem o poder de tirar o pecado não só das pessoas,
mas também de todo o universo que foi contaminado pelo pecado da humanidade. Então, rejeitar esse sacrifício, essa comunhão, é rejeitar a oportunidade de salvação para todo sempre. E assim o povo se lavaram, se prepararam para o sacrifício, e no próximo conteúdo estaremos, portanto, analisando a palavra de Deus, o encontro de Samuel com a família de Jessé, com todas as pessoas, para que o Senhor possa escolher o próximo rei de Israel. Que Deus lhe abençoe. Continue compartilhando nossos conteúdos, se inscrevendo em nosso canal, dando um like. E fazendo isto, você estará abençoando muitas pessoas, muitos conhecidos, muitos amigos. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus.